Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma questão da prova do Enem do ano de 2024. A gente está resolvendo a prova amarela. Vamos ver agora a questão de número 147. Seja um jardineiro, um jardineiro dispõe de K metros lineares de cerca baixa para fazer um jardim ornamental. O jardim, delimitado por essa cerca, deve ter o formato de um triângulo equilátero, um quadrado ou um hexágono regular. A escolha será feita pela forma que resulte na maior área. O jardineiro escolherá a forma D. Queremos saber, entre essas figuras, qual vai ser que vai me dar a maior área, tá? Esse será o nosso objetivo principal. Tá, então a gente vai primeiro visualizar o seguinte em relação a esse exercício. Eu tenho K metros lineares, tá? Essa seria a primeira parte importante que ele me dá no enunciado. Então eu vou sublinhar aqui, temos K metros lineares. E aí esses K metros lineares, eles vão me ajudar a compor o meu jardim. Só que eles vão ser o contorno da figura. Então esses K metros lineares, eles vão fazer parte do perímetro. Então imagina que você tem uma corda de 10 metros. Com essa corda de 10 metros, você vai formar o quadrado. E aí você vai fazer o quê? Vai dividir ela em 4 partes iguais para poder formar o seu quadradinho. Ou eu vou formar um triângulo equilátero, né? Que ele diz que também pode formar um triângulo. Você tem essa corda de 10 metros, você vai dividir ela em 3 partes e formar um triângulo equilátero. E a mesma ideia com o hexágono, tá? Você tem uma corda de 10 metros, você vai dividir ela em 6 partes iguais e vai acabar formando um hexágono. E a gente quer saber qual das figuras formadas possui a maior área. Então, vamos analisar cada um dos casos e visualizar qual seria a área para cada um deles, tá? Então, vamos analisar caso por caso. Vamos primeiro olhar para o triângulo equilátero. Como a gente estaria trabalhando com um triângulo equilátero, a característica que ele possui é que ele tem todos os lados iguais. E aí, sendo um triângulo equilátero e o perímetro sendo K, que é o que está sendo dado no enunciado, eu vou dizer que o lado desse triângulo vai ser K sobre 3. Por que K sobre 3? Porque eu peguei a corda, que tem K metros, e eu dividi em 3 partes iguais. Tá? Então, foi isso que aconteceu. Tá, então, qual é a área de um triângulo equilátero? Isso aqui é muito importante para a prova, a gente saber trabalhar com a área de figuras planas. Então, a área é igual ao lado elevado ao quadrado, multiplicado pela raiz quadrada de 3, tudo dividido para 4. Isso aqui é a fórmula da área do triângulo equilátero. E aí eu vou usar a medida do lado sendo K sobre 3. Então, vamos ter a área, né? A área sendo igual a K sobre 3 ao quadrado, porque essa é a medida do lado, que multiplica a raiz quadrada de 3 e divide tudo por 4. Tá? K ao quadrado dá K ao quadrado. Beleza. 3 ao quadrado vai me dar 9. Ok. Vezes a raiz quadrada de 3 e tudo dividido por 4. Por divisão de frações, repete a primeira, que é K ao quadrado, raiz de 3 sobre 9, e multiplica pelo inverso da segunda. E aí, repara bem que embaixo do número 4, quem não aparece é o número 1, seria o nosso denominador. O inverso de 4 sobre 1 seria 1 quarto. Então, portanto, daí a gente conclui que a área do triângulo equilátero vai ser o quê? K elevado ao quadrado, multiplicado pela raiz quadrada de 3. Não está saindo 3. 3 não está saindo, 3 não está saindo. Vamos ver se agora ele sai. Agora ele saiu. Tudo dividido por 36. Isso aqui seria a área do triângulo equilátero. Claro que a gente já consegue analisar entre as duas alternativas que tem o triângulo equilátero que a letra E estaria incorreta, já que a gente encontrou uma área diferente do que aparece na letra E, né? E aí eu já posso logo de cara descartar a letra E e passar a analisar a segunda figura, que seria o quadrado. Eu vou fazer as 3 figuras como uma forma de revisão, tá? Para que vocês possam visualizar a área de cada uma dessas figuras, tá? Mas existem outras maneiras que a gente pode utilizar para analisar esse exercício e chegar à solução correta. Vamos agora analisar o quadrado. O quadrado tem 4 lados iguais, então eu vou pegar o perímetro, que seriam K metros lineares, que é a nossa cordinha, e vou dividir em 4 partes iguais. Então esse aqui vai ser o lado do quadrado. Legal. Qual vai ser a área dessa figura? A área de um quadrado é lado elevado ao quadrado, que seria a famosa base vezes a altura. Só que aqui a base e a altura são iguais, né? Então isso aqui vai ser K dividido por 4 elevado ao quadrado. Isso aqui vai me dar K
ao quadrado sobre 16. Isso aqui seria quem? A área do quadrado. Legal, Nelson. Fizemos a área do triângulo. Vou descer aqui um pouquinho. Fizemos a área do quadrado. Próximo que a gente tem que fazer é a área do hexágono regular. Hexágono regular. Para calcular a área do hexágono regular, a gente vai pegar a nossa cordinha, né, que tem K metros lineares, e vai dividir em 6 partes iguais. Então, vai ficar K dividido por 6, porque a gente divide ele em 6 pedaços. O hexágono ele tem 6 lados iguais. A área de um hexágono regular seria 3 vezes a medida do lado elevado ao quadrado, multiplicado pela raiz de 3, tudo dividido por 2. Nelson, eu não gosto muito de gravar fórmulas. Tem um jeito de eu gravar mais fácil a área de um hexágono regular? Tem. Você precisa lembrar que o hexágono regular ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, se eu gravar a área do triângulo equilátero e multiplicar por 6, eu acho um hexágono. É claro que não vou pegar a área do triângulo que a gente já encontrou e multiplicar por 6, porque a gente precisaria do lado do hexágono para fazer esse raciocínio. E aqui o lado do hexágono não necessariamente é o lado do triângulo. Mas em termos práticos, você pode dizer que a área de um hexágono regular é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Essa é primeiro calcularia a área do triângulo equilátero, depois multiplicaria por 6. Mas vamos substituir aqui na nossa fórmula para a gente poder visualizar isso na prática. A área vai ser 3 vezes o lado, e aí lembra que eu peguei o lado e considerei sendo K dividido por 6. K sobre 6 ao quadrado, multiplicado pela raiz de 3 e dividido por 2. Legal. Então, vai ficar 3 vezes K elevado ao quadrado sobre 6 ao quadrado, que é 36, vezes a raiz de 3, tudo dividido por 2. Aqui é quando vocês têm um pouquinho de medo, que quando a gente começa a cortar algumas coisas. Por exemplo, esse 3 e esse 36 dá para cortar e virar um 12. E claro que se você não se sente confortável em cortar, não corte, tá? Mantém do jeito que está e depois você visualiza se é possível ou não cortar alguns elementos. Mas aqui encontramos K ao quadrado raiz de 3 sobre 12, dividido por 2, sobre 1. Divisão de frações, repete a primeira, K ao quadrado raiz de 3 sobre 12, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 1 sobre 2. Então vamos ter que a área do hexágono será K ao quadrado raiz de 3 sobre 24. Isso já me ajuda a eliminar a alternativa de letra B, que ele fala que a área do hexágono regular seria 3K ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Agora eu preciso interpretar entre essas três áreas que eu encontrei, qual seria a maior delas, né? Qual seria a maior? Porque ele quer escolher a maior entre elas. Isso será o nosso objetivo principal. E aí eu vou visualizar que o triângulo equilátero e o hexágono regular, a área deles é muito parecida. A área do triângulo, a gente encontrou ela aqui na parte de cima. Eu vou colocar de vermelho para vocês visualizarem melhor. E a área do hexágono a gente colocou aqui embaixo. E se vocês verem, elas têm o mesmo numerador. O que está mudando é o denominador. E quanto menor o denominador, maior vai ser o resultado da fração, né? Então, entre a área do hexágono e a área do equilátero, quem tem a maior área é o hexágono. Por enquanto, quem está ganhando é o hexágono regular. Então, entre esses dois, não teria como ser o triângulo equilátero, ele morreu. Por enquanto, quem está ganhando é o hexágono regular. Agora a gente vai olhar para o quadrado, tá? Para o quadrado comparado com o hexágono. Tem uma maneira da gente poder comparar, Nelson? Tem. Você pode deixar os dois com o mesmo denominador. Você pode substituir a raiz de 3 e comparar. Inclusive, substituir o valor de K e comparar sem problema nenhum, tá? Que você vai chegar no mesmo resultado. O que eu vou fazer? Eu vou comparar os denominadores, tá? E aí eu tenho K ao quadrado sobre 16. E o outro seria K ao quadrado raiz de 3 sobre 24. O MMC entre eles dois seria 48. Então, multiplicaria aqui por 3. E aqui eu multiplicaria por 2. E aí eu tenho 3K ao quadrado sobre 48, sendo a área do quadrado. E aqui temos 2K elevado ao quadrado, raiz de 3 sobre 48, sendo
a área do hexágono regular. Se o denominador já é igual, agora basta a gente comparar o numerador. Olhando para a raiz de 3, o seu valor aproximado seria 1,7. Multiplicado por 2, né, isso aqui te daria aproximadamente 3,4. Então, no numerador, o hexágono é 3,4 e no numerador, o quadrado é só 3. Entre os dois, o maior será o hexágono regular. Então, vamos encontrar que a resposta correta para esse exercício aparece na letra A. Essa seria a resposta correta. Aqui a gente precisa tirar uma conclusão, tá? É um exercício algébrico, tá? E aí, esse tipo de exercício se torna necessário que você tenha um conhecimento bom de geometria e de álgebra, né? Para você poder trabalhar com esses K ao quadrado, com essas respostas envolvendo expressões algébricas, né? A gente tem a área do triângulo sendo K ao quadrado raiz de 3 sobre 36. Então, esse aqui não seria um exercício considerado fácil, né? Quando a gente olha para o TRI, esse exercício não seria considerado fácil, né? Seria provavelmente considerado médio ou difícil pelo nível de resolução que vocês acabaram de visualizar, né? Um outro detalhe que eu posso trazer para vocês é que é possível a gente atribuir um valor para o K, para que facilite um pouco os nossos cálculos, né? Então, se é válido para K metros lineares, é válido para 100 metros, ou é válido para 200. Então, você pode atribuir um valor para o K. Tenta atribuir um valor não muito grande, né? E aí, como você vai dividir ele num quadrado, num triângulo e num hexágono, seria legal pegar algum número que seja divisível por 6. Eu pegaria e chutaria 6. No lado valendo, o K valendo 6. Que seria possível calcular todos esses elementos, tá? Seria possível calcular a área do triângulo, depois do quadrado e depois do hexágono, se eu considerar o lado sendo 6, tá? É possível. E também tem outro detalhe aqui envolvendo a construção da nossa figura. Imagina que você tem um círculo, um barbante. Faz esse experimento na sua casa. E aí você tem um círculo e você decide pegar esse círculo e transformar ele num triângulo. Você puxa, forma uma ponta, 3 pontas, seria um triângulo, tá? Você fala, legal, bacana, formei um triângulo. E aí você pega e transforma esse mesmo círculo num quadrado. E aí você pega e transforma esse mesmo círculo num hexágono. Repara bem que como você está usando a ideia da cordinha, você só está puxando as pontas, quanto maior a quantidade de lados que essa figura tem, maior vai ser a sua área. Então, eu já poderia ter analisado desde o início do exercício que já que eu iria utilizar K metros lineares e eu ia usar a mesma quantidade tanto para o triângulo, como para o quadrado, como para o hexágono, eu poderia acabar concluindo que o hexágono seria quem teria a maior área. Ele iria ser entre a letra A e a letra B que a gente tem aqui, uma das possíveis respostas, né? Só precisaria saber quem de fato é a área do hexágono, tá? Mas faz esse experimento depois. Pega uma corda, amarra ela, bota em cima da mesa, forma um triângulo. Depois forma um quadrado. E você vai perceber que a área vai aumentando. Forma um hexágono. Então, quanto maior a quantidade de lados, a gente vai visualizar que a figura ela vai aumentar a sua área, tá? Isso nesse exercício que a gente está visualizando, onde eu tenho uma cerca que vai ser formada com uma corda de tamanho K. Então, você pode fazer esse experimento em casa, isso te ajudaria a chegar à solução correta, sendo a letra A, nessa questão de número 147. Se você está gostando dessas resoluções da prova do Enem de 2024 e das questões da prova amarela, não esqueça de deixar aqui o seu like e seu comentário para poder me ajudar ali na divulgação do canal. Vou ficando por aqui, nos vemos agora no próximo exercício.